Lucas capítulo 5. Livro de Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa. Quem Jesus curou aqui nessa pesca? Quem? Ninguém, né? Mas nós falamos, no primeiro dia nós falamos sobre vários tipos de milagre. Lembra disso? Lembra ou não lembra? E nós vamos falar de um milagre hoje ou não vamos? A pesca maravilhosa é um milagre ou não é? É um milagre. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos falar sobre este milagre. Hoje eu tive pensando seriamente, né? É claro que nós sabemos que milagres não foram somente no Novo Testamento. Então, quarta-feira que vem nós vamos falar de um milagre do Velho Testamento. Amém? Tá? Então hoje nós vamos falar sobre Lucas capítulo 5, que diz assim: esta é a primeira pesca maravilhosa. Amém? Os primeiros discípulos. Diz assim a palavra: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Quantos barcos ele viu? 2. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Até aí, levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor meu Pai, Deus maravilhoso, em o nome de Jesus Cristo, Deus de poder e de graça, fala conosco através da tua palavra, meu Pai. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, estenda as tuas mãos confirmando a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A voz no microfone é minha, mas a palavra é a tua, Senhor. Então fala conosco nesta noite, edifica a tua igreja e confirma a tua grande vitória, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? E amém. Jesus, pode se assentar a igreja batendo palma bem alegre para Jesus, bem alegre, bem alegre, bem alegre, bem alegre, mais alegre. Glória a Jesus, aleluia, diga glória a Deus. A igreja está alegre, quem está alegre diz amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem alguém pela primeira vez nesta noite conosco? Tem alguém hoje pela primeira vez? Não? Alguém pela primeira vez? Não tem ninguém pela primeira vez. Então tá bom, que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Já são todos da casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Marcos, Deus te abençoe em nome de Jesus, maravilha. Glórias a Deus. Tiago, né? Tiago, Deus te abençoe, Tiago, em nome de Jesus. Ah, o Mateus, é o Mateus. Mas tu viu que era contigo, né? Ainda bem. Errei o nome do discípulo aqui. Deus abençoe, tá, Mateus? Em nome de Jesus, graças a Deus. Queridos, Jesus é bom demais. Amém? Jesus é maravilhoso. E hoje Deus colocou em meu coração para falarmos a respeito de um milagre. E é claro que muitas das pessoas, às vezes, quando vê uma palavra como a pesca maravilhosa,
ela não associa a um milagre. É porque para muitas pessoas o milagre é só quando tem uma cura, quando uma enfermidade vai embora e algo do tipo, né? Ou até mesmo apareceu comida do céu, maná, é um milagre. Mas a pesca maravilhosa, ela é sim um milagre. E eu não sei se vocês lembram, mas quando nós relacionamos alguns milagres aqui na primeira quarta-feira da série, nós falamos alguns milagres relacionados a providências. Amém? Milagres relacionados a providências. Acabei de mencionar do pão do maná que desceu do céu, é um milagre de providência. Mas a pesca maravilhosa é também um milagre de providência. Amém? Então hoje nós estamos falando a respeito da pesca. E eu sempre digo aos irmãos, eu não me atento propriamente dito ao que verdadeiramente aconteceu. Os peixes apareceram, ou então os pães foram multiplicados, ou então o pão caiu do céu, ou então a enfermidade foi embora. Não, eu não me atento especificamente a um milagre propriamente dito, mas me atento ao contexto, a tudo aquilo que o contexto desta mensagem tem para nos ensinar. E hoje nós estamos num culto que é intitulado A Quarta da Palavra. Hoje nós estamos numa quarta-feira que já tivemos a mensagem pela manhã, pelo meio-dia, pela tarde, na quarta da palavra, e agora a quarta da palavra da noite. E por que é que eu estou fazendo questão de dar tanta ênfase na quarta da palavra, pastor? Porque nós lemos um texto que fala que Deus fez o peixe aparecer. Mas antes de fazer o peixe aparecer, o texto que nós lemos está dizendo assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Antes do peixe aparecer, a multidão estava reunida ouvindo a palavra de Deus. Sabe o que eu quero que você entenda? E a primeira reflexão aqui nesta noite: Deus tem milagres para realizar, Deus tem os seus feitos a fazer, Deus tem os seus prodígios a realizar em nosso meio. Mas antes, primeiramente, é necessário valorizar a palavra de Deus. Sem a palavra não tem milagre. Sem a palavra nós não enxergamos o que Deus faz. Sem a palavra nós não entendemos o que Ele pode fazer na nossa vida. É por isso que hoje, nesta noite, louvamos a Deus, porque a quarta da palavra é uma oportunidade preparada por Deus para nós sermos edificados e um milagre venha a acontecer na nossa vida. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia, Jesus! Glória a Deus, aleluia! A multidão se apertava para ouvir a palavra. Então, bem-aventurado é aquele que valoriza a palavra. Você precisa de milagre? Preciso, pastor. Mas eu busco ao Senhor porque a sua palavra me direciona para a salvação. Eu sei que o Senhor Deus pode fazer milagre. Mas antes dele fazer milagre, eu busco a sua palavra. A sua palavra é a revelação dele para a nossa vida. Escute, presta atenção. Em todos os momentos que Jesus se manifestou publicamente, em todos os momentos em que Jesus estava cercado de multidão, em todos os lugares que Jesus estava, nem todos os lugares ele operou um milagre, pastor Eliel. Nem todos os lugares ele curou um enfermo. Nem todos os lugares ele expulsou demônio. Nem todos os lugares ele fez o milagre de providência. Mas em todos os lugares ele pregou a palavra. Pode não ter cura, mas se tem palavra tem salvação. Pode não ter talvez um enfermo, um paralítico levantando, mas se tem palavra tem salvação. Eu não preciso do milagre para ser salvo, mas quando eu tenho a palavra, eu tenho salvação garantida da parte do Senhor para a nossa vida. Glória a Jesus. Sabe o que é isso? Sabe que é o ensino desta noite? É que sejamos servos de Deus firmados em Cristo, não por aquilo que Ele faz, ou não por aquilo que Ele pode fazer, mas estejamos firmes no Senhor por aquilo que Ele é. Sabe o que Ele é? Ele é o verbo. Mandará-se lá. Ele é a palavra. Ele é a libertação. É por isso que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quanto mais conhecemos a Ele, mais Ele nos liberta.
Você pegou aqui, irmão, eu não estou falando do peixe, eu nem cheguei para falar do peixe ainda. Mas eu não posso deixar de fazer, de buscar, de puxar você para entender que antes do milagre, o mais importante é ouvir a palavra. E o mais importante é receber a palavra, porque através da palavra a salvação é garantida. Agora presta bastante atenção. Nós estamos lendo um texto sagrado que me mostra o princípio do ministério dos discípulos. Nós estamos lendo um texto que me diz, né, o próprio subtítulo da palavra que nós lemos diz assim: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Quem foram os primeiros discípulos? Foram exatamente quando Deus começou a chamar não só os filhos de Zebedeu, mas vamos se atentar em Simão. Ele começa a chamar então Simão, então foram os primeiros discípulos que ele começou a chamar para o ministério do discipulado, para estar com Cristo Jesus. Mas mais uma vez eu te reforço, não tem como eu ser discípulo de Jesus se não tiver em primeiro lugar a palavra de Deus. Eu não posso ser discípulo pelos seus milagres, eu não posso ser discípulo por aquilo que ele pode fazer na minha vida, mas eu serei o seu discípulo por causa da sua palavra. Eu serei, nós seremos, você será. Nós seremos discípulos do Senhor para aprender nada mais, nada menos do que a sua palavra. Eu vi uma ameaça de palma aí, o que uma coisa que eu não gosto é ameaça de palma. Ou bate ou não bate. Ou bate ou não bate. Ou louva ou não louva. Ou adora ou não adora. Aleluia. Quando bate 2, 3 palmas só, eu me lembro do Cremilson. Não, isso aí tá parecendo pipoca no azeite frio. É ou não é? Sem acender o fogo, pipoca no azeite frio, estoura um, estoura outro, deu e pronto. Mas quando esquenta o azeite, estoura tudo, todo mundo bate palma e dá glória, é ou não é? Aleluia, Jesus, diga glória a Deus. Ei, por que eu repeti ali, perguntei, quantos barcos Jesus tinha visto? Hã? Quantos? Quantos? Vamos, gente, responde alto. Quantos? 2. Me lembrei da aula. 2, querido professor. 2 barcos ele viu. Pode ter 2, pode ter 3, pode ter 5. Mas aquele a qual Jesus Cristo tem o propósito, ele olha, ele enxerga e é lá que ele vai entrar. Tinha 2 barcos, mas ele não entrou no barco errado, ele entrou no barco que precisava. Tinha 2 barcos, mas ele entrou no barco a qual ele tinha um propósito. Tinha 2 barcos, mas ele não entrou em qualquer um, ele entrou no barco de Simão. E o que mais me chama a atenção é que ele entra no barco de Simão, ele pede para Simão para entrar no barco. Ele pede para Simão se podia entrar no barco e para afastar um pouco da terra. Mas o que me chama mais atenção é que ele pede para entrar no barco, mas depois já não pede mais, ele dá uma ordem. Ele diz assim: posso entrar no teu barco? Simão vai lá, permite, ele entra no barco e afasta da terra. Mas depois que ele termina a mensagem, ele olha para Simão e já dá uma ordem. Ele não pergunta mais, ele diz: lança o teu barco em alto mar, porque você vai pegar peixe. Sabe o que é isso, irmão? Esse barco nada mais é do que a minha e a tua vida. Jesus não entra arrombando, não entra metendo os pés na porta. Jesus só vai entrar no barco se nós autorizar, se nós deixar, porque senão seria contrário ao seu livre-arbítrio. Então quando nós autorizamos a sua entrada, agora sim, ele já não precisa pedir mais nada, porque quando aceitamos a ele como Salvador, a Bíblia vai me dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando ele entra e você autoriza, ele já tem autoridade sobre a tua vida, ele já ordena, ele já manda. Glória a Deus! Nós já não vivemos mais por nós. Nós já não nos mandamos já não nos mandamos sozinhos. Nós autorizando a sua entrada no barco. E quando ele diz assim: afasta um pouco da terra este barco. Irmão, estava tudo tão certinho, estava tudo tão bem alocado, estava tudo tão bem situado já, era só subir. Jesus não precisava ter pedido para afastar, porque se ele estava ensinando a multidão, quando ele sobe no barco, ele já tinha uma altura suficiente. Ele já tinha altura suficiente, ele já estava disposto a pregar.
Mas quando ele diz assim, te afasta da terra, irmão, é justamente ele está dizendo assim, ó, te afasta das coisas que te prendem, o mundo que te prende, que te faz afastar de Cristo. Te afasta das coisas que te prendem, é o teu celular, ou é a internet, ou é as mentiradas que a gente assiste hoje em dia na internet, ou são as influências de más influências, melhor dizendo, do trabalho. Te afasta de tudo isso, porque agora eu estou no teu barco, Jesus está dizendo. Enquanto eu estiver no teu barco, você não está mais preso à terra. Enquanto eu estiver no teu barco, te afasta do que o mundo oferece. Aleluia, Jesus. Jesus entra no barco. Eu quero entrar no barco, então te afasta da terra. Eu quero entrar no teu barco, e quando eu entro no barco, você já não tem mais ligação com o mundo. O mundo jaz do maligno, glória a Deus. Só que quando Jesus entra no barco certo, Jesus já sabia. Olha só o que é tremendo isso aqui. Olha o que é tremendo o agir de Deus, o trabalhar do Senhor através de Jesus Cristo naquela hora. Ele te olhou 2 barcos, mas ele não entrou no outro barco, ele entrou no barco de Simão. E o que mais me chama a atenção, o que traz aqui no decorrer do texto, é que em nenhum momento Jesus chega para Simão e pergunta, está tudo bem contigo? O que está acontecendo? Simão estava vindo de uma madrugada frustrante. Simão estava vindo de uma noite inteira tentando pegar peixe e não tinha conseguido pegar nada. Simão estava vindo de uma situação onde o seu coração estava aflito, aonde o seu coração estava conturbado, frustrado, porque imagina você, Simão não pescava por hobby, Simão não pescava por, como é que é? Eu ia falar uma palavra, fugiu, por esporte, por lazer. Simão não pescava porque achava bacana, Simão pescava porque tinha que levar alimento para sua casa. Simão pescava não porque ele tinha que pescar para levar peixe para dentro da sua casa, por mais que eu imagino que ele comia peixe, mas eu quero dizer que ele precisava levar o alimento para sua casa porque era o que movimentava a economia dele, era o ganha-pão dele. Ele ia pescar para poder vender e ter dinheiro para poder levar o pão para dentro de casa. Imagina então você passar a madrugada inteira, imagine você sendo pescador, dependendo dos peixes na sua rede para poder alimentar a sua casa, e o peixe não entrar na rede a madrugada inteira. Imagina só. E aí você chega na praia, encosta o barco, e quando de repente tem um homem que eu nem conheço ensinando, e presta atenção, gente, ele estava ensinando todas as outras pessoas, mas Jesus já tinha olhado para o coração. Ele olhou não só para o barco, mas tinha olhado para o coração de Simão. Ele já havia olhado para o coração de Simão, entra no barco de Simão, e a Bíblia não me explica em nenhum momento que ele conversou com Simão a respeito. Apenas me diz que ele pregava, que ele pediu para entrar no barco, que ele pregou a mensagem, e quando terminou de pregar a mensagem, ele apenas olha para Simão e diz, agora é uma ordem, lança o teu barco no meio, lá no alto mar, lança o teu barco lá em alto mar, porque você vai pegar os peixes. Aí vem a resposta de Simão. O Senhor já estava olhando para o coração dele e entendendo e vendo aonde era necessário o milagre. Sabe o que é que Deus está falando nesta noite conosco aqui, irmão? Escuta, talvez você possa pensar que isso aqui é frase corriqueira de qualquer pregador, mas em nome de Jesus eu quero que você receba como uma revelação da parte de Deus. O Senhor já viu o teu coração e conhece a tua necessidade. O Senhor já viu, já olhou para a tua casa. O Senhor já olhou para o teu marido. O Senhor já olhou para a tua esposa. O Senhor já olhou para os teus filhos. O Senhor já olhou para a tua situação. O Senhor já olhou para dentro do teu coração e já viu o que é preciso fazer para a tua vida. Aleluia, Jesus. O Senhor já sabe. O Senhor já entendeu qual é o milagre a ser feito. O Senhor conhece qual é o milagre a ser feito. Pastor, isso quer dizer que vai acontecer hoje? Eu falei isso?
Não foi isso que eu falei. Eu disse que o Senhor já sabe o que precisa ser feito. O Senhor, Ele já conhece as necessidades antes mesmo de acontecer. Eu já citei isso aqui em outras mensagens e vou citar de novo. Quando Elias estava profetizando lá, quando Elias profetizou a seca, quando ele estava no vale de Querite, quando secou o vale, o Senhor disse a ele: vai lá que eu vou te levar na casa de uma viúva. Quando ele chegou lá, o Senhor já tinha preparado aquela viúva lá no meio do caminho, porque o profeta ia se encontrar. As jumentas, quem já leu a passagem das jumentas? Quando Saul começa a correr atrás das jumentas, o Senhor já tinha falado com Samuel: amanhã nesse horário eu vou mandar alguém aqui, e esse alguém vai ser o futuro rei de Israel. Sabe o que é isso? Deus já está preparando. Eu vou te falar uma coisa que vai te escandalizar: o nosso Deus não sabe do amanhã. Sabia disso? Tem um monte de gente coçando a cabeça assim nele. Não, é no sentido figurado, não é literal não, é figurado. O Deus não sabe o dia de amanhã, Ele é o amanhã. Ele é o amanhã. É errado inclusive eu dizer que Ele está no amanhã. Ele não está no amanhã, Ele é o amanhã. Esteja nele e você estará com o amanhã certo. Esteja nele e você estará com o amanhã tranquilo. Ei, mãe, se amanda na baias. Aleluia. Ele não conhece e não está, Ele é. É a Bíblia que diz isso. Aonde, pastor? Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Aleluia. Então Ele já estava cuidando de tudo. Ele apenas olha para Simão e diz: lança o teu barco. Agora presta atenção nessa meditação aqui. Quando nós começamos a pregação, a gente começou falando sobre agora não vale mais, mas quando a gente começou a pregar, a gente começou a falar da quarta da palavra. Eu não comecei falando da pesca, eu comecei falando da palavra. O primeiro versículo fala que a multidão estava lá e se espremendo para ouvir a palavra. A gente falou: bendito e abençoado seja, bem-aventurado seja aquele que dá ênfase à palavra. Por quê? Irmão, escuta, sabe por quê? Porque aquele que está firmado na palavra e não está firmado, olha a diferença. Se eu estiver firmado no milagre, eu não consigo ter a certeza da salvação através da palavra. Mas se eu estiver firmado na palavra, eu posso ter a certeza do milagre, porque é consequência. O Senhor faz milagre, o Senhor opera, o Senhor livra, o Senhor guarda. E acima de tudo, antes daquilo que Ele faz, aquilo que Ele é o mais importante. Ele é o Salvador da nossa alma. Então presta atenção. Olha para mim, quando nós estamos firmados na palavra, nós temos a fé para fazer aquilo que mesmo nós não querendo fazer, nós cremos que vai acontecer. Do que é que você está falando, pastor? Eu estou te falando e agora eu quero que você seja empático e não simpático. Pode ser simpático também, se quiser. Dê um sorriso, mostre uma cara de alegria. Seja simpático comigo, tá bom? Mas agora eu te convido a ser empático. O que é ser empático? O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Agora seja empático e se coloque no lugar de Pedro a noite inteira, de Simão, a noite inteira tentando pescar, puxando rede, os braço doendo a noite toda. Não sei se estava frio, não sei se choveu, não sei o que aconteceu, mas a rede estava vazia. Eu precisava dos peixes, mas a rede estava vazia. Eu precisava levar comida para casa, mas a rede estava vazia. Eu estou cansado, eu estou lavando as redes, agora o que eu quero é uma cama para descansar. Mas por causa da tua palavra, Senhor, eu vou jogar a rede de novo. Vai, candarosia, rabalarsa, rabalabarabasse, reclama lá, paia. É por isso que a palavra me diz, as próprias escrituras me diz, a fé vem pelo ouvir a palavra. O renovo, a transformação, o ânimo,
A injeção de ânimo que a gente precisa não é vir na igreja para ver se eu vou ser revelado. Aqui tem um irmão assim, assim. Não! É a palavra. Não é vir na igreja para ver se a dupla garagem cristã vai estar cantando e eu vou me animar quando elas cantarem. Não! É a palavra. É a palavra. Agora entenda bem, sejamos maduros. Não é pela dupla, não é pelo pastor, não é porque eu que estou pregando, mas é por causa da palavra. Da palavra. Da palavra. Oxalá que nessa noite você possa estar falando a mesma coisa que Simão. Eu estava desanimado, pastor, mas foi por causa da palavra. Eu saio daqui de cabeça erguida. Mas eu preciso te falar uma coisa. Agora eu não vou falar, agora eu vou relacionar a palavra, mas eu vou relacionar também a atitude de Simão. Simão pescou, tentou pescar, né? Pescou não, tentou pescar. Simão tentou pescar a noite toda. Simão tentou levar um peixe para casa. Simão tentou arrecadar para vender e comprar pão. Sei lá, eu estou conjecturando aqui. Simão tentou pescar a noite toda e não conseguiu. Mas a Bíblia está me mostrando que ele não desistiu. Porque ele poderia muito bem, frustrado naquela noite, deixar a rede de lado e sair chutando lata e ir embora para casa. Mas quando a Bíblia me diz que ele estava lavando as redes, é porque ele estava na espera de uma nova oportunidade. Quando ele não joga a rede fora, quando ele não abandona, significa que ele está aguardando uma outra oportunidade. Ei, tem muita gente guardando o guarda-pó em casa. Tem muita gente tirando o paletó e a gravata. Tem muita gente que não quer pegar mais no microfone porque acha que teve uma frustração na vida e já não quer mais pregar, já não tem mais cantar, já não quer mais fazer algo na obra do Senhor Jesus. Hoje o Senhor te diz, não guarde e não joga fora. Já lava e prepara porque vai ter nova oportunidade. Levanta a tua cabeça e creia, porque eu tenho peixe para tua rede. Aleluias! Te prepara para uma nova oportunidade, porque eu tenho peixe para tua rede. O que mais me chama a atenção é que Jesus era carpinteiro e não pescador. Jesus era carpinteiro. Tem alguém que é carpinteiro aí? Aqui não? Não? Ninguém? Ninguém? Carpinteiro. Tem a diferença do marceneiro e do carpinteiro. Tem ou não tem? Quem sabe? Ah, falou a esposa do... Como é que é, Ellen? O marceneiro faz móveis e o carpinteiro faz? Trabalha mais na obra, até mesmo, né, na confecção, por exemplo, de uma casa. Seja uma casa inteira de madeira ou peças da casa, né? E o marceneiro trabalha com móveis. Agora me pergunta uma coisa. Por que eu falei a esposa, né? A esposa do Daniel. O Daniel também é marceneiro, não é marceneiro? Marceneiro, certo? O Daniel entende de marcenaria. Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Está ouvindo lá na rádio agora. Estou falando dele, meu Deus. O Daniel entende de marcenaria. Não, manda zap não. Vamos ver se ele vai ouvir. Vamos ver se ele está ouvindo a mensagem. Vamos ver se ele está ouvindo, Ellen. Ei, o marceneiro. O marceneiro. O marceneiro. O marceneiro sabe o tamanho certo do prego ou do parafuso, sabe qual o parafuso mais adequado, sabe qual é o melhor tipo de madeira, é ou não é? Então, seja do marceneiro ou seja do carpinteiro, ele vai saber que tipo de ferramenta é melhor, que tipo de madeira é melhor, ele vai entender da marcenaria ou da carpintaria. Mas se Jesus era carpinteiro, por que é que ele quis dar aula para o pescador? É porque eu não estou falando de qualquer carpinteiro. Eu estou falando que era um carpinteiro que entendia de carpintaria,
Mas eu estou falando de Jesus Cristo, que mesmo que não entendesse do mar, Ele manda o peixe chegar na hora que Ele quer. Então, o pescador precisa entender de vento, se é vento sul, noroeste, sudeste. Jesus não precisa entender de vento. Se o vento estiver soprando norte e Ele quiser que vá para o sul, Deus, Ele só muda a direção e pronto. Rabaia se clama labácia. Essas palmas aí foi para quem? Tu acha que eu não percebi? Tu acha que eu não percebi essas palmas? Ou bate ou não bate? Ele não precisa entender, Ele só manda mudar a direção do vento e acabou. Não, mas espera aí. O pescador ali na história era Simão. E se o pescador era Simão, eu quero acreditar que ele conhecia qual eram os locais do mar que tinham os melhores cardumes. Mas se o pescador que entende foi lá e não tinha o cardume naquele lugar, significa que Jeová mandou o peixe vir para a rede de Simão. Não foi Simão que pescou o peixe, foi Jesus que colocou o peixe dentro da rede de Simão. Este é o milagre da parte do Senhor. Eu lembrei das jumentas foram achadas agora. Os peixes foram achados agora. Jesus não foi Simão que pescou o peixe. O milagre é esse. Foi Jesus que colocou o peixe dentro da rede de Simão. Ele está dizendo assim para a igreja aqui nesta noite: apenas confie na minha palavra. Ele está dizendo para todos aqui dentro, daquela porta para dentro, Ele está falando com todos. E não só daquela porta para dentro, como dizia o missionário Davi Miranda, agora o Senhor está falando a larga distância. Ele também está falando para quem nos ouve no YouTube, Ele também está falando para quem nos ouve na rádio. Eu não perdi o controle da tua vida. Eu não perdi a direção dos teus caminhos. A providência necessária mando eu na hora que eu quiser. Mas confie na minha palavra, porque sustento eu a tua vida. E saiba você, não é você que pesca, não é você que alcança, não é você que consegue. Você, na dependência da minha presença e providência, eu coloco na tua rede, eu coloco na tua casa, eu coloco na tua vida. Aleluias! Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Jesus leva ele no mesmo ponto que ele se frustrou. Meu Deus, o horário está passando depressa, gente. Jesus vai e diz assim, ó, vai em alto. De repente você já ouviu isso em alguma pregação por aí, ou não é? Por que Jesus, esperto e inteligentemente, diz vai em alto mar? Alguém já foi no mar assim? Já foi numa praia? Quem já foi? Alguém já foi? Hã? Bastante gente. Quando a gente chega na beira do mar, eu já tive esse prazer. Por que eu digo prazer? Porque realmente é prazeroso. É gostoso demais. Ainda mais quando eu estava descalço, molhando meu pezinho, molhando meu dedão. E ali naquela água rasinha, gostosa, bonita, da onde eu vim, onde eu moro, é Ponta das Canas, lá é praia. Aquela água limpinha, gostosa. Quando a gente coloca o pezinho na beira da água assim, de vez em quando passa aqueles cardumezinhos assim. Aqueles peixinhos. Quem já teve essa experiência? Hã? É bom demais, é ou não é? Mas agora se atentem comigo. Qual era o tamanho dos peixinhos que passaram ali? Hã? Pequenos.
Porque no raso a gente só encontra peixe pequeno, irmão. Quando Jesus diz assim, vai e lança teu barco em alto mar, significa que quanto mais alto for o mar, eu não preciso temer ondas, eu não preciso temer tempestade. Se Jesus está no meu barco, peixe grande Ele tem preparado para mim. Sei, não, só o Mateus entendeu, o Rogerinho levantou também, deu um glória, agora o Ezequiel resolveu levantar a mão também, agora o Cremilson resolveu também levantar a mão, aos pouquinhos está entendendo, agora o Kiel levantou as duas, pronto, agora ele entendeu, Jesus misericórdia, irmão, quando Jesus está no teu barco, fica tranquilo, confia nele, entrega tudo nas mãos do Senhor, tem peixe grande chegando aí, tem bênção grande chegando aí, tem vitória chegando para a tua vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando Simão, aliás, acredita na palavra do mestre. Quando Simão, agora pega essa. Quando Simão esquece da sua vontade própria. Porque se depender da nossa vontade própria, pastor Eliel, os nossos dias são cansativos. Os nossos dias são fadigantes. O trabalho, a rotina, para quem já tem filhos, seja filho pequeno, seja filho grande. Eu tenho duas pequenas, uma de 9, uma de 13, adolescente, colégio. A gente tem que se virar nos 30, não é? Tem tanta situação, tem tantas circunstâncias. E se a gente parar para pensar, irmãos, às vezes o cansaço é tanto assim como Simão, e às vezes parece que você está até andando para trás ao invés de andar para frente. Tem hora que as coisas parecem que não estão fluindo do jeito que a gente quer, parece que as coisas não estão dando certo, parece que as coisas não estão, meu Deus, só Jesus na causa, eu trabalho tanto e os boletos querem me engolir, Senhor Jesus. Misericórdia, será que é só eu que estou, oh Jesus, misericórdia. A gente está nessa luta, na labuta do dia a dia, Senhor, misericórdia. E aí Simão passou a noite toda buscando alguma coisa e se frustrou porque a rede estava vazia e a vontade dele não era voltar para a água. Mas quando nós damos lugar à palavra da verdade em Cristo Jesus, quando nós damos lugar à verdade, à palavra do Senhor, nós deixamos de lado a nossa vontade. A vontade dele era uma cama, mas quando ele disse, por causa da tua palavra eu vou voltar, então ele foi lá e voltou. Sabe o que é isso? Mais uma vez eu toco nessa tecla, me chame de chato se quiser, problema é teu. Obediência gera providência. Obedeça à palavra e o Senhor não te deixará faltar nada. Obedeça à palavra e tem milagre preparado para a tua vida. Obedeça! Obediência gera providência. Quando ele diz, mas por causa da tua palavra, mestre, eu vou obedecer e vou buscar. Quando ele vira as costas e volta, os peixes apareceram. Agora para eu encerrar, porque o horário passa depressa. Para eu encerrar, porque o horário está passando depressa. E já está na hora da gente entrar na oração de busca dos milagres. Agora a gente vai pular lá para o final, porque não dá mais tempo de nada. Não dá mais tempo de meditar em versículo nenhum. Eu vou pular lá para o final. Depois eles recolherem os peixes. Depois eles terem pescado tudo. Depois das redes dos dois barcos puxarem tanto peixe para cima, pastor Eliel. O versículo 11 vai dizer assim. Jesus Cristo chega para ele e diz assim. Agora vamos dar uma recapitulada para você entender. Passou a noite toda cansativo. Imagina só, Maico, trabalhando o dia inteiro lá na prefeitura, cansado. Cansativo. A noite inteira trabalhando. Ele precisando de providência. Jesus dá a palavra. Ele vai, se surpreende, não só a Simão, mas como a todos que ali estavam. Os peixes transbordando.
Eles com seus próprios olhos enxergam o milagre. E mais uma vez vem uma palavra da parte de Jesus. E diz assim: tu não serás mais pescador de peixes, mas serás pescador de homens. Na primeira vez, Simão confia na palavra do Senhor e diz: eu pesquei a noite toda, não peguei nada, mas por causa da tua palavra eu vou voltar lá. E a providência chegou. E aí quando ele diz: agora tu serás pescador de homens, o versículo 11 diz assim, ó: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Tá claro, tá explicado aqui, pastor Célio. Quando ele olha o milagre, ele não diz assim: nossa, ai, esses peixes todos, ai, é tudo meu esses peixes. Não. Ele diz: agora tu serás pescador de homens. Eles deixaram tudo, porque mais uma vez Simão entende: se eu nem seguindo ele estou, ele já proveu essa montoeira de peixe. Imagine quando eu ser obediente e seguir a sua voz. Imagine eu sendo obediente e seguindo ele. Imagine eu sendo obediente e seguindo ele como discípulo. Imagine eu estando na presença dele. Glória a Deus. É isso que nós precisamos entender. Muitas das vezes o Senhor Jesus não rejeita, o Senhor Jesus não lança fora. Dentro desta igreja entra todo tipo de pessoa, entra todo tipo de fé, de crença. Tem gente que entra aqui, mas vem só para observar. Tem gente que entra aqui, mas entra confiando. Tem gente de todo tipo que entra aqui e não quer seguir a Jesus, mas quer uma bênção da parte dele. Quer ou não quer? Quer. Jesus vai lá pela sua infinita graça e misericórdia e entrega a bênção e a vitória. Mas tem gente que recebe a vitória, sai daquela porta e não volta nunca mais. Mas aquele que recebe a vitória e não se contenta somente com a bênção, mas aceita o dono da bênção, ele tem fonte de água vida jorrando para a vida inteira. Ele tem providência para a vida inteira. Glória! Posso terminar com esse raciocínio para você entender? Pedro olha para Jesus, olha para a rede e diz assim, ó: não adianta nada eu ter a minha rede cheia de peixe, cheia de bênção, se eu não tiver Jesus Cristo na minha vida. Eu posso ter uma rede cheia de peixe e escolher não ter Jesus. Aí eu volto naquela comparação que eu te disse anteriormente. Mas se eu escolho estar na presença de Cristo, eu tenho certeza de providência divina diariamente. Eu tenho certeza de rede cheia diariamente. Porque quando eu tento pegar por mim, eu não consigo. Mas quando eu tento pegar acreditando em Jesus, é o peixe que vem para minha rede, é a bênção que vem para minha vida, é o livramento que chega para minha casa, é a porta de emprego que se abre para mim, é a comida na minha mesa que Deus não deixa faltar, é o pão de cada dia que o Senhor me provê, quando eu sigo a Jesus Cristo e tenho Ele no meu coração. Aleluia! Você quer bênção? Você quer milagre? Você quer? Quero, pastor. Quem é que não quer? Uma casa própria, um carro bom, uma conta cheia, é ou não é? Mas não foi por isso que ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário para que o meu e o teu nome estivesse escrito no livro da vida. Não adianta ter carro, não adianta ter casa própria, não adianta ter carro do ano, não adianta ter conta bancária cheia, não adianta estar com a rede cheia de peixe e olhar para Jesus e ver ele virar as costas e ir embora. É preferível eu largar os peixes e seguir a Jesus, porque é garantia de vida eterna. Vida eterna vale mais do que um tanto de peixe. Vida eterna vale mais do que uma casa de 2 andares com 7 banheiros, 2 piscinas. Vida eterna vale mais do que qualquer bênção material que nós possamos receber aqui nessa terra. E a vida eterna nós conquistamos quando aceitamos a Jesus como Salvador.
Tem alguém nesta noite para aceitar a Jesus como Salvador? Se tiver, levante as suas mãos e aceita hoje. Se tiver alguém nesta noite aqui para aceitar Jesus, agora é agora. Não perca esta oportunidade. E eu não demoro, que o horário está avançado. Tem alguém? Aí na sua casa, querido ouvinte. Aí na sua casa, querido irmão. Você que deseja aceitar a Jesus, vai mandar para nós um WhatsApp. Aceitar a Jesus ou reconciliar. No código 32 3321 4391. 3321 4391. E vai mandar um WhatsApp para a gente. Eu estou aceitando a Jesus, pastor. Eu estou reconciliando. Tem alguém na rádio, em casa? Manifeste-se. Ou então, se tiver alguém aqui nessa noite, pode se manifestar também. Tem alguém para aceitar a Jesus ou reconciliar? Tem alguém? Não tem? Então tá bom. Não vou continuar insistindo, porque a feira é no domingo. Na feira você vai ver o feirante. Leva, pega, aproveita. E vai até baixando o preço para poder fechar negócio. Aqui não. Aqui, além de ser de graça, a oportunidade é objetiva. Ou quer mudar de vida, ou não quer. Quer aceitar Jesus ou reconciliar? A oportunidade agora, levanta a tua mão. Não quer? Amém? Então tá bom. Então fica de pé em nome de Jesus. O que é que nós vamos fazer agora? A oração de milagre. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Vamos lá, meus queridos irmãos. Você pode ficar à vontade. Mais uma vez eu vou te dizer. Não faça mais nada. Não faça mais nada, não conversa, não vai na livraria agora, não resolve situação, não vai para a rua, não olha celular. Se você quiser ficar de joelho, fica. Quiser ficar de pé, fica. Quiser dobrar o joelho no altar, dobra. Mas nós vamos buscar o milagre agora em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Levanta a tua voz em oração e começa clamando comigo. Vamos orar. Senhor meu Pai, Deus maravilhoso, Deus eterno. Deus de poder e de graça, Deus de maravilha. Nós estamos aqui agora, Pai eterno, Senhor, buscando o teu milagre, ó Pai. Em o nome de Jesus Cristo, nós precisamos de milagre, meu Deus. Nós precisamos agora do milagre, meu Pai eterno. Oh, meu Jesus eterno, faz o milagre, meu Pai. Agora, neste instante, opera maravilhas. Opera mesmo, Senhor. Faz o milagre nesta noite. Agora, Senhor, nesta hora. Jesus, 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 Jesus. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Sim, ó Pai. Sim, meu Deus. Glória, 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 glória a Deus. Senhor, meu Pai, Deus de poder e de graça, nós confiamos em Ti, meu Deus, nesta hora. Deus de poder e de maravilha, eu te peço agora, meu Pai eterno, a oração do milagre, meu Pai, nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, eu te peço nesta hora, manifesta do teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Manifesta do teu poder nesta hora, Senhor, aqui agora, operando milagres, ó Pai, em nossas vidas, na vida do teu povo, na tua igreja. Senhor, nós precisamos agora de uma providência. Nós cremos agora, Senhor, meu Deus, talvez muitos aqui, como a tua palavra foi pregada, já tentaram, já buscaram, já clamaram, já fizeram de tudo, assim como, por exemplo, aquela mulher do fluxo de sangue. Já estão frustrados com a vida, já estão desanimados com as circunstâncias, já estão entristecidos, Senhor, com tudo aquilo que os teus olhos têm visto, que os teus ouvidos têm ouvido, Pai. Mas é pela tua palavra. Hoje a palavra falou conosco, hoje a palavra foi pregada ao nosso coração, hoje a palavra manifestou-se, hoje a palavra foi revelada, hoje a palavra veio como uma flecha. Esta flecha, eu creio, ela foi sacada da tua aljava e foi enviada dos céus ao nosso coração. Eu não sei qual é o milagre
milagre que ele precisa. Eu não sei qual é o milagre que ela precisa. Eu não sei, meu Pai, mas tu sabes. Então, em nome de Jesus, se o milagre for milagre de providência, entra agora, Senhor, assim como preparastes os peixes. Se o milagre for a cura divina, entra agora com a cura divina, meu Pai, meu Deus, Senhor, 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 meu Deus. Oh, glória a Jesus, aleluias, Deus de poder e de graça. Ori clama la mandarabas, ori clama narabaia, rablabanarabas, ori clama labaia. Meu Deus de poder, meu Deus de maravilha, opera milagres aqui nesta noite, repreendendo toda enfermidade, Senhor. Enfermidade na cabeça, no cérebro, no coração, no pulmão. Repreenda, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tem de misericórdia, Papai eterno. Manifesta do teu poder. Vai agora, Senhor, tocando, meu Pai, neste órgão. Toca agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Toca agora, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, na cabeça, no cérebro. Repreenda esta veia entupida. Desentope esta veia, meu Pai. Este coração que está fraco. Toma direção, toma em nome de Jesus Cristo esta vida nas tuas mãos, operando maravilhas, Senhor, operando milagres, operando de uma forma especial. Eu creio no teu poder, eu creio na tua graça, Senhor. Glória, glória, glória a Jesus, aleluia, Senhor. Senhor, meu Pai, Deus de poder e de maravilha, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, eu clamo. Não estou sozinho, Senhor. Nós estamos unidos aqui agora. Nós estamos ligados, Senhor. Nós estamos numa só fé. Nós estamos num só amor. Nós estamos num só propósito. Nós estamos, Senhor, ligados, ó Pai, pela mesma fé. Este ouvinte, esta pessoa, meu Deus, que está agora, Senhor, ligada conosco no rádio, esta pessoa que está agora ligada conosco, Senhor, através da Rádio Capital, meu Deus, eu creio que mesmo orando aqui de Juiz de Fora, mesmo orando aqui, Senhor, através destas ondas sonoras, através da internet, o Senhor pode visitar esta casa. O Senhor pode visitar esta família, Senhor. O Senhor pode repreender toda a enfermidade, Pai. O Senhor pode visitar este quarto do hospital. Eu não sei, meu Pai, o que ela está precisando. Eu não sei qual é a providência necessária. Eu não sei se esta pessoa está no quarto do hospital agora. Eu não sei, meu Deus, mas uma coisa, Pai, nós estamos agora ligados nesta fé, é buscando na oração de milagres, ó Deus, que eu creio que o Senhor pode visitar este ouvinte em casa. Visita a casa deste ouvinte, visita a casa deste internauta, meu Pai, aonde ele estiver, aonde ela estiver agora. Visita ele, visita ela, meu Pai, repreendendo toda enfermidade. Coloca por terra toda obra contrária, toda enfermidade que a medicina não acha. Ele já fez exame, ela já fez exames, ó Pai, já fez a ressonância, já fez a tomografia, já fez a ultrassonografia. O médico não constata, o médico não consta, o médico não mostra, o médico não diagnostica, Senhor. Oh, meu Deus, talvez porque esta enfermidade não é para a medicina, mas agora a igreja está unida em oração. A igreja agora está unida em oração, meu Deus, clamando pelo teu milagre. A igreja está unida em oração agora, clamando, meu Pai, buscando a tua presença. Eu creio que tem milagre acontecendo aqui agora. Milagre na casa, milagre no trabalho, milagre na família, restauração da casa, restauração da família. Esta pessoa que precisa agora de um milagre das mãos amigas de Jesus. Meu Deus de poder e de graça, vai operando nesta casa, vai operando dentro desta família, Senhor, restaurando, Senhor, trazendo de volta o marido que foi embora,
trazendo de volta a esposa que foi embora. Restaura o amor neste casamento. Restaura, Senhor, em nome de Jesus, o amor nesta casa. Restaura a comunhão com esta família. Este moço, esta moça que está agora no vício, está na bebida, ou está nos vícios das drogas, Senhor, já está sendo agora enganado por Satanás. Está agora, meu Pai, sendo enganado pelo diabo para alcançar o dinheiro fácil, através da venda de coisas ilícitas, através da venda do seu próprio corpo. Liberta, 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 meu Pai. Restaura a vida desse jovem. Arranca ele, Senhor, do tráfico de drogas. Arranca ele, Senhor, arranca ela da prostituição, meu Pai. Restaura esta casa e esta família. Restaura, Senhor, manifesta do teu poder garantindo cura. Levanta, levanta paralíticos agora. Levanta, repreenda, Senhor, desde a mais simples dor de cabeça até aquela enfermidade rara que a medicina trata com dinheiro alto, dinheiro alto para tratamento. Pessoas que não conseguem nem tratar porque não têm condições financeiras, mas o meu Deus de milagre tem poder para entrar nesta casa. O meu Deus de milagre tem poder para alcançar esta família, e ela pode voltar aqui, ela pode procurar a igreja para testificar. Este princípio de infarto, Senhor, este acidente vascular, esta veia da cabeça, essa aneurisma, essa leucemia, este câncer na próstata, este câncer no ovário, de pele, na garganta, este câncer de mama, coloca por terra. AIDS, coloca por terra. Nós te expulsamos, Satanás. Espírito de enfermidade, sai agora, espírito de enfermidade. Saia da casa dele, saia da casa dela. Esta enfermidade que está assolando esta casa, esta enfermidade que está assolando, Senhor, esta família, esta enfermidade que está assolando esta criança. Essa criança não consegue dormir, esta criança que está agora agitada, esta criança que está com a mente fechada. Repreenda, repreenda autismo, repreenda TDAH, repreenda. Nós cremos num Deus de milagre, nós cremos num Deus de milagre, nós cremos num Deus de milagre. Meu Deus, Senhor, nós cremos num Deus de milagre, meu Senhor. Visita, Senhor, a casa deste ouvinte, visita a casa deste internauta. Confirma o teu grande milagre agora. É o que nós te pedimos, Senhor, e desde já nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus.